Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento, estarmos aqui em que a Tua palavra será proclamada e ministrada. Tua palavra é poderosa, Senhor. A Tua palavra, ela é lâmpada e luz para os nossos pés. A Tua palavra nos alimenta a alma. E ao Teu Filho, Senhor, um servo preparado para ministrar a Tua palavra. Um filho que o Senhor cuida, a quem o Senhor tratou, e que está nesta noite congregando juntamente conosco, para juntos, Senhor, adorarmos ao Teu nome. A Ele nós clamamos e pedimos da iluminação do Teu Espírito Santo, para que Ele seja um instrumento poderoso, para que seja o Senhor a proclamar, a falar, a anunciar e a ensinar, a redarguir, a corrigir o Teu povo, a Tua igreja. Usa o Teu Filho, Senhor. Ai, nós que vamos receber a Tua palavra, quebra as muralhas do coração, tira as barreiras que impedem, Senhor, os sofismas da mente. Senhor, vai quebrando as fortalezas da alma, para que a Tua palavra possa penetrar no mais íntimo do nosso ser e do nosso coração. Precisamos de Ti, Senhor. Ressuscita-nos pela ministração da Tua palavra nesta noite. Desperta as nossas almas, aquece o nosso coração. É o que nós clamamos e Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Quero sentar-se, queridos. Eu e minha esposa, nós somos de uma missão americana chamada Pioneiros. Nós trabalhamos com tradução da Bíblia. No Brasil, nós somos responsáveis por 11 línguas. Uma língua na Guiana Francesa, que é a língua Camopi. E na América Latina, nós temos responsável por algumas línguas da Bolívia e da Colômbia. A minha esposa é consultora bíblica da Wycliffe e da Sil. E nesse momento só estou com a minha filha Chaya. A mãe dela está numa tribo agora, de Porto Velho, numa tribo da região de Rondônia, chamados Banauá. Ela está fazendo consultoria do trabalho de tradução. Ela chega dia 28, passa 4 dias conosco e ela viaja para Alto Rio Negro para fazer a consultoria de uma língua chamada Povo Dou. E aí ela chega e aí eu viajo. Então a gente se divide com a Chaya assim, né? A Chaya está falando algumas línguas, inglês, um pouco do hebraico. A mãe dela fez mestrado em Israel, então ensinou a filha um pouco de latim. Minha filha nunca foi numa escola. Minha filha faz homeschool e nós temos um contrato com uma empresa com 15 anos. Ela já é contratada por uma organização nos Estados Unidos, que são as organizações que fabricam as Bíblias solares. Meus irmãos, e o processo de tradução, como projeto familiar, nós somos responsáveis por uma língua pelo povo Yanomami de Roraima. Para chegar em Roraima, a gente vai de carro ou de ônibus, e de lá a gente pega o aviãozinho da missão, e depois de 1h20 a gente está na aldeia de Palimiú. De lá, nós já plantamos 25 igrejas, temos ali mais de 6.000 crentes, num raio de 5 dias a pé. E quarta-feira nós terminamos, para a glória de Deus, depois de 17 anos, concluímos a tradução do Novo Testamento na língua daquele povo. Então, eu vou falar como os Yanomami falam, está tudo totirrital, está bom demais, graças a Deus por isso. E traduzir a Bíblia, irmãos, é muito difícil, porque se nós não fazermos da maneira correta, dos termos originais, olhando para a cultura daquele povo, a cosmovisão, nós podemos condenar um povo a ir para o inferno, né? E louvamos a Deus por isso. E agora estamos levantando os recursos para a gente imprimir e colocar na mão deles, que é outro gigante que nós queremos alcançar. Temos alguns pedidos de oração. Um é que nós temos alguns aviões missionários da missão e nós não podemos sobrevoar o território Yanomami. Foi fechado politicamente. E há 15 dias atrás houve um decreto que a FUNAI se torna agora, ela tem poder de polícia. E esses Yanomami saíram em 3 canoas, 3 dias descendo correnteza, cachoeira, chegaram e vieram para nossa casa, ficaram em nossa casa 1 mês para ajudar a concluir. Enquanto isso, os inimigos do Evangelho descobriram e tocaram fogo nos 3 botes dos nossos irmãos Yanomami. Então nós processamos,
Entramos no Ministério Público, disseram que vão devolver, a gente não sabe, amanhã será a definição, e os Yanomamos precisam voltar para casa. Então nós estamos nessa luta aí, tremendo, e cremos que o Senhor é poderoso. Um dos nossos ministérios, meus irmãos, na área de tradução, nós trabalhamos com indígenas isolados, não os indígenas que falam português ou que estão ao redor da cidade. São regiões remotas, regiões perigosas. E na aldeia onde a minha esposa ficou muitos anos aprendendo a língua, então ela alfabetizou o povo a ler. Os indígenas isolados, eles são da oralidade, eles não são da escrita. Então eles falam uma língua que muitas vezes é ágrafa. O que a tradutora fez, a linguista Betânia? Ela ouve, ela vai criar os caracteres, o alfabeto daquele povo, e depois ela vai alfabetizar o povo para que possa ter leitores da palavra de Deus. Então, por isso que demora a tradução da palavra de Deus, da Bíblia. João Ferreira de Almeida, ele era adolescente quando ele começou a traduzir a Bíblia. Ele tinha 16 anos. E nós temos ajudantes indígenas com 16 anos que estão nos ajudando a traduzir a palavra de Deus. Então fica um desafio aí para os adolescentes, que é uma bênção a gente poder aprender uma outra língua e compartilhar a palavra de Deus. Mas as aldeias de cima, as aldeias mais longe, como Buduú, Racoma, várias outras regiões, onde nós não tivemos o privilégio de alfabetizá-los, tem aqueles que não vão poder ler essa Bíblia. Mas essa organização que fez uma parceria com a Chaya, eles fabricam essas Bíblias solares. Chegou agora 3.500 para nós, e aqui já está porções Yanomami, o Novo Testamento. Capítulo 1. Jesus para epicura palu no itna. Jesus Cristo. Esses aparelhos eles carregam no sol, né? Então eles estão plantando a sua mandioca e eles estão ouvindo a palavra de Deus. Eles vão pescar, enquanto eles estão remando, eles estão ouvindo a palavra de Deus. Então aqueles que não sabem ler, eles têm agora esse privilégio de poderem ouvir a palavra de Deus. Nós também temos dublado o filme Jesus para a língua deles, e essa mesma organização doa os projetores solares, e eles têm o privilégio de assistir o filme Jesus nas suas comunidades, viu, irmãos? É uma benção a gente poder servir o Senhor Jesus no meio da selva. Não existe nenhum romantismo, viu, irmão? Vocês vê a sua filha sendo picada todo dia por pium, mutuca, carapanã, carrapato, a sua esposa comendo. Um dia as mulheres chegaram, Shimokori, porque a minha esposa tem o cabelinho enrolado, então o nome dela é Shimokori na língua. Shimokori, olha, nós vamos para a cachoeira comer, e nós queremos que você vá. Aí eles foram, de tarde a minha esposa voltou e disse: meu amor, o que vocês comeram lá? Comeram peixe assado? Ela disse: não, amor, foi terrível hoje. Hoje era sanguessuga assado, que eles pegam aquela sanguessuga grande e assam, né? Eles dizem que tem gosto de milho, são as coisas do dia a dia, o Senhor tem nos guardado. Então não tem nenhum romantismo em missões, viu, irmão? Tem sofrimento, tem suor, tem choro, mas tem a bênção de Deus, viu, querido? E sou grato por estar nessa igreja, rever o pastor Jacó, que eu conheci, né, na Assembleia Legislativa, o pastor Everlan, que nos abre essa oportunidade. Obrigado porque essa igreja tem ofertado no nosso ministério, viu, irmãos? Talvez vocês nem sabem, talvez o pastor nem queira dizer, mas eu já falei, está falado, e eu me responsabilizo, viu? Obrigado mesmo de todo o coração. Meus irmãos, no texto que o nosso bispo, né? Nosso bispo leu, é o texto que eu quero compartilhar a palavra de Deus com essa amada igreja. Atos capítulo 27, versículo 1 ao 8, se você quiser acompanhar, queridos. O livro de Atos, meus irmãos, ele mostra aqui a caminhada da igreja do Senhor Jesus em um cenário de altos e baixos. E o livro de Atos, se você ler numa sentada só, você vai perceber que ele não tem uma conclusão, não é verdade? Quando o melhor da história você está lendo o livro, encerra, acaba.
mas parece que falta uma parte do livro de Atos. Sabe qual é a conclusão que nós queremos? É com a nossa vida. Como é que nós queremos que seja concluído o livro de Atos, meus irmãos? O que nós estamos fazendo para fazer parte da conclusão do livro de Atos? E nós encontramos aqui a história dos cristãos, da igreja de Cristo, aqui na terra, em um universo tremendamente inconstante. Tem hora que tudo está jóia, tem hora que está ruim, não é verdade? Eu vindo, aquela minha irmã com aquela senhora contando a história, eles estavam falando da minha história alguns anos atrás. É câncer no pescoço, não é? Tira isso, tira aquilo. E Deus dando vitória sempre, né? E louvamos ao Senhor por isso. Meus irmãos, nós podemos ver isso claramente numa teologia. Existe uma teologia chamada Teologia Bíblica do Sofrimento, através da vida do apóstolo Paulo, aqui no capítulo 27. Aqui resiste esse cenário, esse momento mais trágico da vida do apóstolo Paulo. A gente fala tanto do apóstolo Paulo, mas se a gente for se aprofundar, eu gosto, quando a gente começa a traduzir as cartas de Paulo, o missionário se converte. Traduzir Atos dos Apóstolos, aí se converteu mais ainda. Porque traduzir, você está na essência da palavra, você não pode errar, irmãos. E essa palavra, ela vem, bate na vida do missionário que está traduzindo, quando nós estamos traduzindo isso. Meus irmãos, aqui em Atos capítulo 27, versículo 4, 8, nós encontramos aqui Paulo em sua última jornada missionária em direção a Roma. Mas para nós entendermos o aspecto motivacional de Paulo para empreender essa viagem, eu quero convidar os irmãos a abrirem Atos capítulo 23, versículo 11. É o versículo chave que determinou essa viagem de Paulo. Atos capítulo 23, versículo 11 diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, Paulo, pois do modo que deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faça em Roma. Em Atos capítulo 23, versículo 1 ao 9, meus irmãos, Paulo está diante do Sinédrio. O que é o Sinédrio? O Tribunal Supremo dos Judeus, composto ali de 70 a 100 homens, sendo 71 o número que deveria ser exato. Sentavam-se em semicírculo, por trás dele 3 fileiras de discípulos, e em pé na frente o escrivão daquele tribunal. Em Atos capítulo 23, versículo 10, Paulo ele é sentenciado. Paulo agora é retirado do Sinédrio. Paulo é levado e colocado numa prisão chamada Fortaleza de Antônia, a sua prisão. Paulo está preso. Paulo está encarcerado naquela fortaleza. Mas Paulo ele não perdeu a doçura de ser crente mesmo estando preso. Paulo está orando, Paulo está cantando. Em Atos capítulo 23, versículo 11, Paulo está naquela fortaleza e durante a noite Paulo tem uma visão. Meus irmãos, eu acho lindo isso. Deus dá visão para os seus servos. E ele recebe uma visita mais do que especial, pois ele tem uma visão onde o próprio Senhor Jesus se manifesta a ele. Meus irmãos, o próprio Filho de Deus põe-se ao lado de Paulo e começa a conversar com Paulo. Olha que maravilha, irmãos, o Filho do Eterno, do Todo-Poderoso, se coloca ao nosso lado e começa a conversar. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Já pensou um negócio desse? Imagine você naquele ônibus, o Senhor Jesus conversando com você. Naquele Uber, o Senhor Jesus conversando com você. E olha o que ele fala para Paulo: Paulo, coragem. Ele anima Paulo naquela prisão. E diz assim para Paulo: assim como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, eu quero que você vá testemunhar em Roma. Olha que endereço maravilhoso. Era Jesus falando com ele e dando endereço: eu te quero em Roma, Paulo. Portanto, não havia nenhuma dúvida espiritual ou prática, pois era a vontade de Deus que Paulo fosse para Roma.
Essa era realmente a vontade de Deus. Paulo tinha uma visão definida. Jesus aparece para ele e diz: ei rapaz, eu te quero em Roma. Paulo tinha um direcionamento claro. Jesus Cristo fala: quero você em Roma. Há uma convicção no coração de Paulo que ele deveria ir para onde, irmãos? Para Roma, queridos. Mas o que me chama a atenção nessa jornada, nessa caminhada missionária de Paulo é: se Deus no capítulo 23 aparece para Paulo, fala com Paulo, instrui Paulo a ir para Roma, e não havia nenhuma dúvida, era a vontade de Deus para Paulo, mas por que no capítulo 27 que nós lemos, Paulo sofre tanto? É aqui que eu quero me deter, meus irmãos. Eu quero falar sobre o sofrimento da missão, na missão. Neste capítulo 27 nós veremos aqui que ele enfrenta uma terrível tempestade, ventos contrários, depois chega em um lugar chamado Bons Porto, ele não pode ficar ali, porque ali não era Roma. Paulo, para chegar em Roma, ele tem que entrar em outro navio, ali ele enfrenta segunda tempestade, pior, o navio vai a pique, ele naufraga, ele não morre pela graça de Deus. Paulo, ele tem que nadar, animar os seus companheiros. Ele chega numa ilha chamada Malta, ele está com frio, está faminto, eles fazem uma fogueira, ele vai pegar um graveto, é picado por uma serpente venenosa, ele não morre pela graça de Deus. Paulo agora ele entra numa outra embarcação e Paulo chega em Roma, mas Paulo chega em Roma não como apóstolo, não como herói. Paulo chega como prisioneiro, algemado e humilhado. Ali ele testemunha de Cristo, e ali ele cai, ali ele perece, e ali ele morre. Que história é essa, meus irmãos? História triste de um missionário. Essa é a história de Paulo, viu, queridos? Na obra missionária. E quem deu o endereço foi o próprio Senhor Jesus. Tem um hino que eu não canto mais, que diz assim: quem tem promessa de Deus não morre. Irmãos, eu quero morrer com meu quião, a minha promessa é Cristo, eu quero morrer na promessa, ouviu, queridos? Mas que história é essa? Essa é a história do apóstolo Paulo, o grande bandeirante do cristianismo. Lembrando que em Efésios 4:11, segundo John Knox, ele diz que Paulo tornou-se o maior apóstolo, apostelou. Ele tornou-se o maior profetês, o maior profeta, aquele que fala da parte de Deus, e nós entendemos o caminho a seguir. Ali ele diz que Paulo tornou-se o maior pastor, palavra grega, poimenos ou poimenor, aquele que arrebanha e cuida do povo de Deus. Ali também fala que ele tornou-se o maior, o maior evangelista, aqueles que são os modeladores, que dá a forma do evangelho e que discipula o povo, queridos irmãos. Paulo tornou-se o maior didáscalo, o maior mestre, doutor, expositor da palavra de Deus naquela época. Meus irmãos, Paulo escreveu carta, Paulo enfrentou açoite, prisões, feras. Paulo foi preso, foi chamado de tagarela, foi chamado de impostor. Paulo foi chamado de tudo. Mas aqui em Atos capítulo 27, versículo 4, diz assim: partindo dali, navegamos sobre a proteção de Chipre por serem os ventos contrários. Ventos contrários. Quem nunca passou por ventos contrários, não é, meus irmãos? O navio que levava Paulo, vamos falar de barco, nós somos daqui, o barco que levava Paulo. O vento era tão forte, contrário, que eles queriam ir para a direita e acabavam indo para a esquerda, mas nunca vá para a esquerda não, viu, irmãos? É ruim o negócio. Eles queriam ir para frente e às vezes iam para trás. Época na nossa vida, está aquelas duas irmãs ali, que sabe disso, parece que nada de bom acontece, tudo vai mal, parece que nada dá certo, mas lembre-se, a nossa esperança é que Jesus está conosco nessa embarcação, queridos irmãos, e existe uma resposta bíblica. Se você está passando período de ventos contrários, a resposta bíblica para o nosso coração é obediência a Deus. Eu e a minha esposa, nós estávamos assim. Nós já tínhamos plantado igreja, lá em Palimiú, tínhamos 500 crentes, e não acontecia mais nada, ninguém mais se convertia, e era 2012, e a minha esposa já traduzindo, ela disse: amor, está na hora de nós irmos para outros lugares.
O que tínhamos que fazer, já fazemos nesse lugar. Meus irmãos, e aí chegou do dia da nossa despedida, era 32 novos irmãos, os últimos novos irmãos que eu iria batizar. Mas naquele dia, meus irmãos, naquele ano, nós ouvimos um burburinho. De repente, 5 guerreiros inimigos da nossa aldeia, porque nós trabalhamos numa região de conflito étnicos, onde eles brigam, ainda há guerra tribais. 5 inimigos daquele povo chegou e entra na fila do batismo. Eles estão armados, na sua lança tem um veneno que é extraído da costa de um sapo, que se riscar alguém, a gente morre asfixiado. E eu olhei para o meu auxiliar, o Alceriz, é um indígena terena. Eu disse, Alceri, agora? Ele disse, sei lá, você é o pastor, faz alguma coisa. A gente não tem esses obreiros assim, pastor, que a gente pede ajuda e ele diz, se vira. E aí eu disse, rapaz, afoga 2, enquanto tu afoga eu vou tirar as lanças. E eu dizia, aguenta o cara aí. E eu ia tirando, irmãos. Depois eu mergulhei mais 3 e ele tirava. Eles estavam com os olhos esbugalhados. Eu não sei o que Jesus falou com eles naquele mergulho. Levamos para a nossa casinha. Quem sabe o que é paxiúba aqui, irmãos? Sabe, né, pastor? Nossa casa de paxiúba, assoalho de paxiúba, madeira de paxiúba, tudo de paxiúba, irmãos. Levamos. Naquele dia nós só tínhamos galacanga. Sabe o que é galacanga? Chibé, sal e pimenta. Era o que nós tínhamos para comer. E é uma delícia, porque ele está com fome, viu, irmãos? E levamos aqueles 5 lá para a nossa casa. A minha esposa, como linguista, começou a avaliar a língua, foi fazer uma pesquisa multiétnica, e de repente ela disse, amor, eu consigo, com a língua Waiká, eu consigo entender 90% do que eles estão falando. Eu disse, então vou falar sobre Deus o Criador. Falei sobre Jesus, o Salvador. Falei sobre o Espírito Santo, mestre, consolador e guia. Meus irmãos, aqueles homens estavam assim com os olhos, eu disse, de onde vocês vieram? Nós viemos dessa direção, 10 dias a pé. Nós ouvimos falar que nós temos um Deus, nós não conhecemos, e hoje nós estamos ouvindo falar desse Deus. Colocamos no aviãozinho, nós temos um Cessna 206, colocamos lá, sobrevoamos de onde é para cá, e sobrevoamos depois de 2 horas, encontramos a clareira, eles disseram, nós moramos aqui, marcamos no GPS, e soltamos eles numa pista, talvez de garimpeiro, e voltamos para Palimiú. Nos alegramos, encontramos um povo diferente, e eles, antes de ir embora, eles disseram, um dia nós queremos só vocês 2 conosco, você é o nosso irmão mais velho, e a Shimokori é a nossa irmã mais velha, porque fala a nossa língua. Oh, alegria, meus irmãos. Mas nós saímos, outros missionários saíram, e nos denunciaram lá na missão. Olha, Paulo não batizou 32, ele batizou 37. A missão chama na diretoria, que é isso, rapaz, sem discipulado, sem fazer apelo. E eu disse, é porque vocês não estavam lá na hora da lança. Meus irmãos, e começamos a orar. Agora estamos em 2013. Em março de 2013, nós ouvimos falar que a tribo Botomato, uma aldeia, foi extinta. E meus irmãos, fomos pesquisar, era a aldeia daquele povo. E descobrimos que a aldeia daqueles 5 era um dos povos mais letais da América Latina, chamados Cabeça Rachada. Procura esse nome na internet. Racoma. E aí nos alegramos, porque missionário gosta desses desafios. Jesus falando conosco, vão lá. E os nossos colegas dizendo, é perigoso. O Ronaldo, o Lidório me ligou, Paulão, não faça isso. Você tem alguma estratégia? Eu digo, é saltar lá, ficar lá com a minha esposa. E tu vai correr para onde? Eu disse, não tem para onde, tem um rio e tem mato. Estamos no território deles. Meus irmãos, e em outubro de 2013 nós ouvimos falar que 46 garimpeiros foram mortos naquela região. A aldeia daqueles 5 matou os garimpeiros, saiu no Jornal Nacional. 18 dias nós estamos dentro daquele aviãozinho, eu estou tremendo. A minha oração era o seguinte, Senhor, manda uma tempestade naquela região, para que o aviãozinho seja desviado para qualquer outra região. Eu estava com muito medo. Meus irmãos, homem de Deus também tem medo, viu, queridos? Mas sabe aquele dia que o céu está azul? Para melhorar ou piorar a situação, Deus manda um vento de cauda traseira,
O voo que seria em 2 horas foi em 1h20, nós encontramos o lugar e pousamos. Era eu, Betânia e 3 Yanomamis falantes de língua diferente. E um homem com medo só vê aquele mato, não vê mais ninguém, o avião vai embora, conforme o ronco do avião vai sumindo, eu estou desesperado. E o homem com medo esquece de orar. O homem de Deus também esquece de orar, viu, irmão, quando está com medo, viu? Mas a minha esposa, muito crente, ela disse: amor, vamos orar, demos as mãos. Quando fomos orar, nós ouvimos um estalo no meio do mato, queridos. Quando levantamos a vista, 900 pessoas, alguns nus, outros com roupa, outros com cartucheira, outros com cordão de ouro, outros com tablet, celulares. E eu olho para a direita, os canos dos garimpeiros, nós estávamos no foco da matança dos garimpeiros, meus irmãos. Eu estou desesperado. E meus irmãos, eu com medo, peguei a digital para tirar uma foto histórica. Eu tenho essa foto, esqueci de desligar o flash. Quando o flash desligou, disparou, eles sentiram que era uma ameaça, agora eles vêm contra nós. Imagine 900 pessoas contra você. Não havia mais nada para fazer, meus irmãos. Tempo de ventos contrários. O homem com medo, puxei a mulher na frente com o escudo e falei para ela: amor, fala alguma coisa, por favor, que tu fala melhor a língua. Antes de ela falar alguma coisa, passou uma senhora nua e disse assim para nós: Deus sim, Jesus Sachimburema. Depois dela passa um moço de aproximadamente 12 anos nu e diz assim: Deus sim, Jesus Sachimburema. Deus realmente enviou vocês para nós, mas o povo está vindo. Eu fecho os olhos, abraço a minha esposa. Quando não havia mais nada para fazer, meus irmãos, a gente ouve no meio daquela selva, no meio daquela multidão, 5 vozes gritando: Raixope, Raixope, Totirrimarre. Meus irmãos, eu reconheço as vozes, a multidão abre caminho, e aquela voz dizia: parem, hoje não é dia de morte, esses são os nossos convidados. Eu tenho isso tudo gravado, viu, irmãos, que eu ando com mini câmera. Aquela multidão abriu e 5 rostos conhecidos de 5 que eu havia batizado há 1 ano atrás. E o homem era orgulhoso, botei a mulher para trás, fui lá tremendo e disse: a paz do Senhor, irmãos. Aí começou uma história com aquele povo. Nós já plantamos 25 igrejas naquela região. Nós estamos com mais de 6.000 crentes. Meus irmãos, é uma bênção poder servir o Cordeiro Jesus. Ainda que o vento seja ao contrário, ainda que seja o dia mau, mas, queridos irmãos, seja obediente a Deus. Atos capítulo 27, versículo 7 diz assim: navegando vagarosamente muitos dias, tendo chegado com dificuldade defronte desse Nído. Meus irmãos, navegar vagarosamente é que a história muda e piora. O navio que levava Paulo quase não sai do lugar. Época na vida que parece que nada de bom realmente acontece. Aí a gente começa a fazer aquela oração, né? Ah, Senhor, está difícil. Sou dizimista fiel, sou ofertante fiel, eu estou no culto todos os dias. Mas isso não é oração, isso é murmuração. E ele não ouve murmuração, não é verdade? Irmãos, nós estávamos assim. Mas o Senhor nos levou àquele povo para fazer diferença no meio daquele povo. Se você está navegando vagarosamente, parece que nada realmente está dando certo, existe uma resposta bíblica para o nosso coração. E a palavra é perseverança. Continua perseverando, viu, meu irmão? Continua perseverando, viu, meu irmão? Tudo vai dar certo para a glória de Deus. Atos capítulo 27, versículo 8 diz assim: costeando apenosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos. Meus irmãos, chegamos em Bons Portos. Segundo Flávio Josefo, em Bons Portos era um lugar que tudo funcionava bem. Tinha até igreja, tinha até cristão já naquele lugar. O navio que levava Paulo rompe as barreiras da dificuldade, chega nesse lugar, nome bonito, parece o lugar ideal e que tudo vai bem. Época na vida do missionário que até oferta extra chega na conta da gente, viu, irmãos? Aí pensamos, eu estou na benção. Os irmãos apoiam, a igreja manda o sustento missionário.
Mas segundo Flávio Josefo, Bons Portos pode ser o lugar do nosso comodismo. Aonde que Jesus queria Paulo, irmãos? Aonde? Em Roma. Em Bons Portos, eles tiram a algema de Paulo. Em Bons Portos, Paulo é liberado. Paulo vai cultuar também. No início, versículo 1 também fala sobre isso em outra área. Mas agora é Paulo em Bons Portos. É livre, cultua. E de repente ele se lembra: Deus não me quer em Bons Portos, Deus me quer em Roma. Aí ele volta para o navio, deixa ser algemado e segue a viagem. Se você está em Bons Portos, está bom demais, desconfio, viu, irmão? Porque a nossa pátria não é nesse lugar, viu? Aqui é lugar de luta, irmãos. A nossa pátria é o lugar que nós estamos caminhando para lá. Existe uma resposta bíblica para o nosso coração, meus irmãos. Se nós estamos no nosso comodismo, o meu emprego está bom, eu tinha um bom emprego, irmãos. Só minha esposa, ela tem 9 mestrados em várias línguas, ela teria um excelente emprego. Eu teria um excelente emprego com os coreanos. Eles chegaram um dia, eu não tinha casa, não tinha carro, não tinha nada. Eles chegaram naquela época e disseram: Paulo, nós queremos te dar um carro, uma casa e um salário de 7 mil naquela época, para você administrar algo para você, para nós. Eu disse: eu não posso, eu sou missionário. Eles disseram: você não tem nada, rapaz. Eu disse: mas eu não posso, eu sou missionário, pastor Duque, eu não posso fazer isso. A resposta bíblica para o nosso coração é: seja determinado em Deus naquilo que Ele te chamou. Concluindo nessa noite, meus irmãos, nós estamos sendo convocados por Deus nessa noite, para uma grande obra. Eu sei que essa igreja, no dia que eu conheci o pastor Jacó, ele falou da visão dessa igreja. Depois que eu conheci o nosso pastor presidente, a nossa irmã, que eu estou conhecendo hoje, eu sei que essa igreja tem uma visão para ganhar outros povos. E meus irmãos, nós estamos sendo convocados nessa noite por essa palavra, sermos determinados em Deus para nós ganharmos outros para Cristo. Depois de uma viagem turbulenta, enfrentando muitos naufrágios, Paulo chega em Roma. Ele não chega como sonhara chegar, ele não chega como apóstolo ou como herói. Paulo chega como prisioneiro, humilhado, algemado. Atos capítulo 28, versículo 30 ao 31 nos informa que Paulo ficou preso por 2 anos em uma casa que ele mesmo alugou, sob a vigilância 24 horas de soldados da elite. Ali ele testemunha de Cristo, período que ele vê a igreja sendo despertada pelo seu exemplo. Paulo vê toda a guarda pretoriana, soldado da elite do imperador, sendo evangelizado por ele. Depois Paulo é removido daquele lugar, é colocado numa prisão de segurança máxima, que fica localizado no meio daquela cidade. Para você chegar lá, meus irmãos, tem que descer uma escada, e lá estava uma caverna, debaixo daquela pedra, com um buraco só para entrar um pouco de ar. Prisão de Paulo. Agora imagine comigo o inverno naquele lugar, o carcereiro se aproximando, no dia da sua morte, perguntando e gritando: quem é Paulo de Tarso? E uma voz ecoa por aquele buraco e diz: sou eu. Meus irmãos, Paulo agora é retirado para fora dos muros de Roma, porque ele era cidadão romano. Ele não poderia ser morto dentro de Roma. Ele é tirado para os muros, para o lado de fora, onde provavelmente ele foi degolando, porque ele era cidadão romano. Paulo tomba, cai e morre falando de Cristo, queridos irmãos. Que exemplo maravilhoso. A nossa vida, meus irmãos, em Cristo é uma vida martírica. Todos os dias nós somos entregues à morte, meus irmãos. Se não fosse a bênção do Senhor, a mão do Senhor nos protegendo, o que seria de nós? O que eu quero dizer para o nosso coração nessa noite, como disse aquelas 2 irmãs, como disse o pastor no início: Deus é bom e é bom todo o tempo. No meio da tempestade o Senhor está conosco, viu, querido? No meio da prova o Senhor está conosco.
Na cirurgia, a mão do Senhor está conosco, queridos irmãos. O avião da Gol que ia caindo comigo no ano de 2007, estava conosco, nos sustentando. Quando tínhamos 12 minutos de combustível, o Senhor nos sustentou naquele lugar. Quando na Irlanda o Ira nos atirou em nós, quebrou a minha boca, mas o Senhor ali estava conosco, nos sustentando, queridos irmãos. Nós temos pregado em vários países, irmãos, e alguns anos atrás eu tive na Irlanda, o Ira descobriu, nós apanhamos, isso tudo foi reconstituído na Alemanha, mas queridos, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus, a nossa vida tem que fazer diferença para a glória de Deus. E eu estudei a história dessa igreja. Eu fui lá para Altar Mirim, minha irmã, talvez você conheça esse nome, Cláudio Roberto, um grandão. Eu disse, pastor, eu fui pregar numa igreja, Assembleia de Deus do Brasil, na Amazônia. Nunca ouvi falar, ele disse. Ele contou a história na década de 50. Essa igreja foi a primeira igreja que saiu. O pastor Alcebide era presidente. Eu fui contando a história. O homem contou a história dessa igreja, porque ele ora por vocês. Ele é da Iadã, mas ele ora por essa igreja. Eu fiquei maravilhado, aquele homem contando a história dessa igreja. Eu disse, meu Deus, que coisa maravilhosa. E eu disse, pastor, e a mulher, a presidente é uma mulher. Ele disse, graças a Deus que Deus está usando as mulheres também, não é verdade, irmãos? Meus irmãos, somos quebra de paradigma no reino de Deus. Se era para batizar aqueles 5, batizei. Se a missão fosse disciplinar, amém. Se fôssemos expulsos, amém. Mas batizamos sem fazer o apelo, e depois aqueles homens se converteram. Hoje são os 5 pastores que nós temos naquela região, irmãos. Pelo Evangelho. Eu tive um pastor, o meu líder, quando eu fazia o seminário, chama-se Cote, Marco de Souza Borges, pastor Cote. Ele dizia para mim o seguinte, Paulo, esquece a escatologia, cara. Fala sobre os milagres de Jesus, que tu vai ver o que vai acontecer na tua vida. E ele dizia algo mais, olha, Deus não era louco não. Ele usava esse termo, na Jocum se usava esse termo, na época era da Jocum. Mas o filho dele é doidão. Eu disse, por quê, pastor? Eu me choquei com essa mulher. Ele disse, porque o filho dele cuspia no chão, fazia uma lamaçal ali, botava no olho do cara e o cara saía curado. Eu disse, rapaz, eu quero ser assim, pastor. Ele disse, então vai, que Deus vai te usar, meus irmãos amados. Que sejamos como Paulo, obedientes, perseverantes e determinados. Amém, irmãos? Ore por nós. Ore por nós. Estamos precisando, em várias áreas, viu? E principalmente alguém com saudade da mãe que resolveu deitar na igreja hoje, né, minha filha? Depois a gente conversa, né? Tá bom, meus irmãos, orem pela minha filha. Né? Estudamos junto. E aprender outras línguas para ela tem sido um desafio tão grande. Né? É a única batista na família, ouviu, minha irmã? Porque veio um pastor batista, ficou um mês conosco, e viu o trabalho que a Chaya faz. Ela pinta, e pintando ela vai pregando o evangelho. Né? Ela prega para conferências e tal, a gente junto com ela, claro. E passou-se uns dias, por isso que eu quero contar isso para você, incentivar o seu filho a falar de Jesus. Aquele pastor viu a minha filha na aldeia, falando ali, tudo, alguns anos atrás, antes da pandemia. Ele voltou, um mês depois ele disse assim, Paulo, nós queremos adotar a Chaya. Eu digo, adotar a Chaya por quê? Porque o que eu vi aquela menina fazer, e adotaram, irmãos. Então a Igreja Batista de Recife manda passagem, ela vai e prega para as crianças, ela tem a conta dela, tem o seguro dela, plano de saúde. E quando veio tudo isso, ela chegou para mim, pastor Jacó, e disse assim, papai, agora eu sou missionária de verdade. Eu disse, por quê, minha filha? Ora, papai, ele só ora pelo Senhor e pela mamãe, e só manda ajuda para vocês. Agora não, eu tenho minha ajuda, né? Meus irmãos, é uma bênção servir o Senhor. Isso prova que Jesus é que cuida de nós, ouviu? É Jesus que toma conta de nós. Meus irmãos, Deus em Cristo vos abençoe. Senhor Jesus, estamos na Tua presença, Senhor. O Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. Senhor, nós queremos apresentar os pedidos que o nosso pastor colocou perante o Senhor. Desse casal que aqui está, Senhor, de joelhos, perante os Teus pés.
O Senhor sabe, Senhor, por que eles estão. Derrama da tua bênção sobre eles, sobre as pessoas que estão aniversariando, Pai, que foram falados, citados aqui nesse lugar. Que a tua bênção seja prolongado, dando saúde, graça, paz, gozo, alegria do teu Santo Espírito, Senhor. Nós chamamos a tua existência da bênção sobre a vida de cada um, sobre a vida da tua igreja, Senhor, a unção da missiologia, da missão, da linguística que está sobre a nossa vida. Nós queremos compartilhar com o teu povo, com a tua igreja. Levanta pessoas jovens, senhores e senhoras dessa amada igreja, Senhor, com uma visão, com um propósito de ganhar outro para Cristo, aqueles que vão, aqueles que trarão, Senhor, dai dons também para a tua igreja, Pai. Senhor, nós estamos precisando de novos missionários, piloto, mecânico de aeronave, Senhor, da missão. Estamos precisando de pessoas que queiram aprender uma nova língua, pessoas que queiram, Senhor, ser linguista, traduzir a tua palavra. E aqui está o celeiro que o Senhor preparou nessa noite para desafiar o coração da tua igreja, Senhor. Então, Senhor, toca em cada vida, levanta pessoas nesse lugar, pessoas que queiram ir para outros países, outras nações, para outras línguas, Senhor. Eu creio que o Senhor há de fazer um mover através dessa igreja, e nessa igreja, no nome de Jesus, Senhor. Pai celestial, eu confesso que eu e a minha esposa já se encontramos cansados, estamos envelhecendo, precisamos de renovo, Senhor, e as pessoas que podem assumir o nosso lugar, aqui estão, essa juventude, Senhor, os adolescentes, prepara, fala com eles, assim como o Senhor falou com Paulo, ó Deus, na calada da noite, anima, mostra o lugar para cada um deles, ó Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, renova os nossos ânimos, renova e dai-nos coragem para caminharmos mais e mais propagando a tua palavra. Dai recurso para essa igreja, Pai, continuar rompendo barreiras, investindo na tua obra, fazendo estrago no reino de Satanás, Senhor. Senhor, eu quero profetizar sobre essa tua igreja, a tua bênção, Pai. Meu Deus, nós queremos ouvir falar sim dessa igreja, e nos 4 cantos da terra, propagando a tua palavra, Senhor. Meu ricalabachuri canta lamanaias, em nome de Jesus. Que a tua bênção repouse, Senhor, sobre o teu povo nesse lugar. É o que eu te peço e oro no nome de Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. Todos nós dizemos, dê um abraço no seu